Bem, vamos compartilhar a tela. Unifac, União das Faculdades Católicas de Mato Grosso. Curso de Psicologia, módulo Estágio de Psicologia Socioambiental, professora doutora Paula Martins dos Anjos. Acadêmicos que vão participar desse curso Fábio Mota, Gilbertita Batista, Raquel Pereira e Suélio Duarte. O nosso tema é grupos operativos. Conceito. O grupo operativo é considerado um instrumento de trabalho, um método de investigação e também cumpre uma função terapêutica. Afirma a autora que os grupos operativos são terapêuticos, porém, nem todos os grupos terapêuticos são operativos. História dos grupos operativos, GPs. Os GPs foram introduzidos na década de 40 por Pichon Rivière, na Argentina. Pichon nasceu na Suíça, em Genebra, em 1907. Mudou-se para a Argentina, Chaco, aos 4 anos. Essa cidade possuía cultura indígena. Pichon, aos 8 anos de idade, segue com a família para Corrientes, a fim de cursar o ginásio. Posteriormente, mudou-se aos 18 anos para Rosário para estudar medicina, psiquiatria. A partir do ginásio, Pichon identificou-se com a psicanálise e com a busca do conhecimento e dos questionamentos que motivam a conduta dos grupos que vinham se relacionando. Pichon considera o indivíduo como um resultante dinâmico no interjogo estabelecido entre o sujeito e os objetos internos e externos, e sua interação dialética através de uma estrutura dinâmica que denominava de vínculo. Para Pichon, o vínculo é como uma estrutura complexa, que inclui um sujeito, um objeto e sua mútua inter-relação com processos de comunicação e aprendizagem. Assim, iniciou o estudo do indivíduo como um ser incluso em um grupo, e esse grupo inicia a família, excluindo assim a ideia de ser humano como um ser isolado. Objetivo do grupo operativo. A técnica de grupo operativo consiste em um trabalho com grupos que promova mudanças. Possui como objetivo promover um processo de aprendizagem para os indivíduos envolvidos. Aprender em grupo significa uma atitude investigadora, uma possibilidade de levantar dúvidas e expressar novas inquietações. Pichon e a técnica dos grupos operativos. A técnica sucedeu a partir de uma experiência no Hospital de Las Mercedes, em Buenos Aires, que Pichon vivenciou. Nessa ocasião, houve uma greve de enfermeiras. Esta greve impossibilitou o atendimento aos pacientes portadores de doenças mentais, no que se refere à medicação e aos cuidados gerais. Logo diante da falta da equipe de enfermagem, Pichon faz uma proposta para os pacientes menos comprometidos, uma assistência para com os mais comprometidos. Tal experiência trouxe possibilidade para ambos os pacientes, os cuidadores e os cuidados. No decorrer deste processo, houve uma maior identificação entre eles, possibilitando estabelecer uma parceria de trabalho, ou seja, uma troca de posições e lugares, promovendo assim uma melhor integração. Pichon observou com sua experiência com pacientes hospitalizados que acontecia um interjogo no relacionamento entre o paciente, o grupo familiar e a instituição do tratamento. Pichon trabalhou com grupos na medida em que observava a influência do grupo familiar com seus pacientes. Sua prática psiquiátrica foi subsidiada de modo relevante pela psicanálise e psicologia social. Foi o fundador tanto da Escola Psicanalítica Argentina, 1940, como do Instituto Argentino de Estudos Sociais, 1953.
Para Pichon, o objetivo de formação profissional deve instrumentar o sujeito para uma prática de transformação de si, do seu semelhante e do contexto em que estão inseridos, defendendo a ideia de que a aprendizagem é sinônimo de mudança, transformação, na medida em que deve haver uma relação entre sujeito e objeto, e não uma visão unilateral. A técnica do grupo operativo pressupõe tarefa escrita, aprendizagem diagnóstico e tratamento. Tarefa implícita, o modo como cada integrante vivencia o grupo. Enquadra, que são os elementos fixos, o tempo, a duração, a frequência, a função do coordenador e do observador. Para Pichon Rivière, o processo grupal se caracteriza por uma dialética na medida em que é permeado por contradições, sendo que sua tarefa principal é justamente analisar essa contribuição. O autor utiliza uma representação para mostrar o movimento de estruturação, desestruturação e reestruturação de um grupo que é o cone invertido. O cone invertido é um instrumento que visualiza uma representação gráfica em que estão incluídos 6 vetores de análise articulados entre si e possibilitam verificar os efeitos da mudança. A imagem por invertido. A mudança é o objetivo mais relevante de todo o grupo operativo. Envolve todo um processo adaptativo, no qual os participantes do grupo passam a assumir diferentes papéis e posições diante da tarefa grupal. Sendo assim, o momento da pré-tarefa possui como característica, muitas vezes, a resistência dos integrantes do grupo, ao contrário com os outros e consigo mesmo. Então, na medida em que o novo surge, o grupo gera ansiedade, medo, de perder o próprio referencial, de se deparar com algo que possa surpreender e, por sua vez, suspender suas antigas e cômodas certezas acerca de si e do mundo. Assim, a partir do momento em que é possível elaborar as ansiedades básicas, romper com as antigas certezas, abrir-se para o novo e desconhecido, pode-se dizer que o grupo está na tarefa. A tarefa é o caminho que o grupo percorre com a finalidade de chegar em seus objetivos. Ele se relaciona ao mundo com cada componente interage a partir das suas próprias necessidades. Compartilhar essas necessidades em prol dos objetivos comuns do grupo demonstra flexibilidade, recentramento e perspectiva de abertura para o novo. Quando o grupo aprende a problematizar as dificuldades que surgem no momento das realizações de seus objetivos, podemos identificar que ele entrou em tarefa, pois a construção de um projeto comum se tornou possível e de tal grupo pode operar um projeto de mudanças. No trabalho com os grupos, temos que caminhar no sentido da explicitação do implícito, em que predominam as resistências a mudanças representadas tanto pelo medo da perda do referencial, como do ataque em que uma situação nova passa a ser vivida como perigosa. É justamente a explicitação do implícito que faz o grupo caminhar em direção à tarefa como o movimento de uma espiral dialética. A técnica do grupo operativo propõe a presença e intervenção de um coordenador
que indaga e problematiza, estabelecendo algumas articulações entre as falas e os integrantes, sempre direcionando o grupo para uma tarefa comum, e um observador que registra o que ocorre na reunião, resgata a história do grupo e depois analisa com o coordenador os pontos emergentes, o movimento do grupo em torno da tarefa e os papéis desempenhados pelos integrantes. Em relação aos papéis do grupo, podemos dizer que alguns são fixos, como o papel do coordenador e do observador, enquanto outros emergem no decorrer do processo, articulando-se com as necessidades e com as expectativas, tanto individuais quanto grupais, podendo alternar-se. O porta-voz é o integrante que explicita que está implícito, colaborando com a tarefa. O bode expiatório aparece quando explicita algo não tem aceitação do grupo. Já o líder de mudança surge no momento em que o que foi explicitado pelo porta-voz é aceito pelo grupo, contribuindo para o movimento dialético global. Os encontros não possuem necessariamente um direcionamento para temas específicos. Os participantes falam livremente, interagem uns com os outros e partilham de experiências comuns. No grupo, há espaço de formações de vínculos, identificações, diferenciações, a subjetividade, a singularidade de cada um de seus componentes são trabalhadas. Os grupos possuem como características um espaço de escuta, onde o coordenador pergunta, pontua, problematiza as falas dos participantes, para dar oportunidade para que esses pensem, falem de si e elaborem melhor suas próprias questões. No grupo, a escuta também pode ser provocativa, na medida em que o coordenador problematiza, levanta questões, propõe cortes e ruptura nas falas. Além de escutar, ele devolve o que escuta para os integrantes, tentando surpreendê-los, desestabilizá-los, fazê-los escutar sua própria fala, podendo, com isso, provocar novas perspectivas e descobertas. O exercício da escuta possibilita torná-la cada vez mais apurada, auxiliando os coordenadores de grupos nas suas pontuações, sinalizações, na leitura do implícito, do latente, favorecendo desta forma a elaboração de conflitos, a transformação de modos de posicionamento frente ao próprio sofrimento, possibilitando insights e transformações significativas. Muito obrigado, chegamos no final da nossa apresentação.